Gisele é marinheira de primeira viagem. Teve a pequena Giovana há 2 meses. Quando estava grávida, montou todo o quarto e o enxoval com muito carinho, mas sem nenhuma ajuda especializada. Só das lojas mesmo, que orientação assim, de vendedor de loja, que não é ninguém assim capacitado, né? Antes eu nem sabia que tinha clínica para te orientar a montar quarto. Então foi tudo meio assim, minha cabeça do meu marido. O problema é que existem perigos escondidos nos mimos e enfeites comprados pelas mães. Segundo a enfermeira e consultora em aleitamento materno e cuidados com bebês, é preciso deixar a beleza de lado em alguns momentos, para primar pela segurança dos recém-nascidos. Exemplo clássico são os protetores de berço. O kit de protetor de berço a gente também não indica o uso, porque à medida que o bebê vai crescendo, ele vai ganhando mobilidade e isso pode causar algum sufocamento para o bebê. Uma das principais preocupações e a mais conhecida pelos pais é com o berço, que deve ter o selo do Inmetro. Só assim o móvel possui a garantia de não oferecer riscos à vida do bebê. Rita analisou o berço da Giovana e aprovou a escolha. As grades elas estão ok, né? O Inmetro ele exige que tenha uma distância de no máximo 6,5 centímetros entre essas grades e está ok. E a altura de 60 centímetros, porque o bebê às vezes ele pode escalar também, isso pode favorecer algum risco de queda. O colchão a gente orienta que seja na medida do Inmetro também, a altura de 12 centímetros, a densidade 18. E eu sugiro também para que seja colocada uma rampa de elevação entre o estrado e o colchão, isso para favorecer um pouco a digestão do bebê e evitar, às vezes, algum engasgo. Os outros móveis, porém, não receberam a mesma aprovação, principalmente o trocador em cima da cômoda. A gente encontrou alguns perigos, né, relacionados principalmente aos móveis. Com relação à cômoda, né, a gente viu que as bordas não são arredondadas, conforme o que é recomendado pelo Inmetro, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Existe uma porta com vidro, isso pode oferecer perigo para o bebê, mesmo que seja uma composição que não seja vidro. Se isso quebra, o bebê pode, às vezes, ficar com o braço preso ou cabeça, isso causa um sério risco à vida do bebê. A mesinha, a gente também, é muito bonita, mas a gente acha que não está adequado porque é uma mesa de vidro. O trocador, a gente hoje não orienta mais que os bebês sejam trocados em trocadores, porque geralmente o trocador ele fica em cima de cômoda. Cômoda é muito alto e às vezes a mãe, numa distração de virar as costas, pode acontecer do bebê ter alguma queda. Então a gente também não orienta não. Então trocar o bebê tem que ser dentro do berço. Outro problema encontrado no quarto da Giovana e que nem sempre está presente em outros quartos chamou a atenção da Rita: o ar-condicionado. O que acontece com o ar é que o ar condicionado ele tem um filtro e às vezes o filtro ele vai reter poeira, ácaros, da mesma forma como é um bichinho de pelúcia. Então isso pode às vezes favorecer algum processo alérgico e além disso o ar condicionado ele reduz a umidade do ar. Agora, depois de todas as dicas dadas e o quarto reorganizado, Gisele está mais tranquila para cuidar da Giovana. Não é fácil, ainda mais como Maria de primeira viagem, né, Serginho? Verdade, a gente passa mó aperto. De segunda viagem você fica mais pertinho ou também erra também? Não, fica também, não. Mais, mas você já diminui um pouco aí aquela tensão. Antes você ia ali de 5 em 5 minutos no bercinho para ver se o menino estava respirando. A barriguinha tá mexendo. Aí no segundo menino a gente já vai de 6 em 6. Já melhora um pouquinho. É verdade, Serginho. Mas há quem diga que o primeiro filho é de vidro, o segundo é de madeira e o terceiro é de ferro. Aí o terceiro aí a gente nem vai. Mas eu não tive o terceiro, então só estou ali pelos dois. E você sabia que o berço pode ser aí um principal vilão? Uma pesquisa americana mostrou que 55% dos bebês ainda dormem em situações que favorecem a morte súbita. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a gastropediatra Karina Azevedo. Estávamos com saudade de você. Muito obrigada. Que bom tê-la conosco. Obrigada. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. A casa é sua, você já sabe. Muito obrigada. Explica pra gente o que é a morte súbita. Morte súbita do lactente, que é aquele bebê menor de 1 ano de idade,
é chamado aquele evento em que a mãe ou o cuidador encontra o bebê em óbito no leito ou no local que ele estava dormindo. Para chamar morte súbita do lactente, é preciso que não haja nenhum evento anterior, nem na história clínica, nem no exame físico, nem no local do óbito que sugira que aquela criança estava em risco. Então não há nenhuma doença prévia ao evento. Pré-natal foi bem, o parto foi bem, a coisa está caminhando bem, tudo certinho? Sim. Habitualmente sim. Alguns trabalhos mostram associação de morte súbita com alguns fatores de risco maternos, que seriam a mãe muito jovem, principalmente menor de 20 anos. Um outro fator seria a mãe sem pré-natal adequado. Outro fator importante é uma distância muito curta entre uma gestação e outra, que favoreceria, aumenta a chance de morte súbita no leito. Agora, doutora Karina, a gente pensar nisso aí, uma das maiores preocupações que os papais, as mamães têm em relação às suas crianças aí também, é igual eu brinquei aqui, a gente vai lá de tempos em tempos para ver, fica olhando, põe um dedinho assim. Qual é a posição, por exemplo, para o bebê de até 1 ano, para a gente colocá-lo para dormir? Falam que é do lado esquerdo, mas é de decúbito? Decúbito dorsal. Fica de costas, de costas, assim, né? Isso. Baseado nesses trabalhos da Sociedade Americana, principalmente de Pediatria, das sociedades europeias e também a Austrália, tem muita publicação sobre isso, a recomendação é que o bebê menor de 1 ano, mas principalmente menor de 6 meses, dorme de costas no colchão. Então é o decúbito dorsal. Isso protege contra a morte súbita no berço. Além disso, mantê-lo no colchão firme, como foi citado, bem adaptado às dimensões do berço, que não tenham falhas entre o colchão e o berço, não deixar objetos soltos dentro do berço, bichinhos de pelúcia, o protetor de berço, toalhinhas e paninhos, não permitir que cubram a face do bebê. As próprias colchas, até os mantas, cheirinhos da criança são contraindicados. Não se deve deixar objetos. É verdade. Algumas crianças criam o hábito de sono associado a um objeto de transição. Então tudo bem até que ela pegue no sono. Depois a mãe deve retirar tudo de dentro do berço para evitar ou pelo menos ajudar a prevenir essa síndrome grave. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.